ponto, acho que pra gente analisar bastante. Os Estados Unidos eram um dos poucos países que realmente tinham uma taxação eficiente para importação, certo? Isso é uma das coisas que pouca gente fala hoje, mas de fato era uma mãe. Sim. É a taxação eficiente que você fala baixa, né? Fofinho, era uma mãe. Quantos taxação produtos competitiva. chegavam sem… Tô errada, Lu? Sem Não. nenhuma taxa pra… Tinha muito, não tinha? Sim, com certeza. Porque a gente fala dos 10%, mas não em tudo os 10% eram aplicados. Não. Então, quando a gente tá As exceções já existiam há muito tempo. era muito livre, não é? Muito, muito livre. A ideia é realmente, assim, uma mãe, né? Realmente, a ideia de ser um país mais aberto ali às relações comerciais, né? Assim, quando você pensa em tarifas, taxações e tudo mais em relação ao comércio internacional, existem vários fatores do porquê. Porque a gente entender o que está por trás é muito importante, porque, assim, gente, hoje está aqui, né? Nós temos essa situação sendo estabelecida através do governo Trump. Vamos ver o que vai ser, né? Quando ele estiver saindo do governo. Nós não sabemos. Então, entender um pouquinho das motivações, isso é muito importante. Isso para proteger o comércio interno do país, para determinar a soberania do país, para estabelecer relações comerciais mais efetivas. Hoje em dia, muito se fala, pouco se sabe. Porque hoje nós temos um pouquinho… O que acaba acontecendo hoje é que nós temos as medidas sendo efetivadas por conta exatamente disso, que antes não havia nenhuma estratégia realmente estabelecida. E naquilo que tinha milhares e milhares de exceções. Mas só para o pessoal entender, Luísa, você que acompanha clientes que exportam, né, do Brasil para cá, ou de qualquer país que chegasse aqui. Tinham produtos, né, chega um container que não tinha taxação alguma. Sim. Sabe que é zero? Então imagina você mandar um produto para o maior mercado do planeta Terra, seu produto entrar lá, e aí esse produto entra num fluxo aqui, vai para uma empresa, essa empresa vai pagar imposto lá na frente, quando vender. Então assim… Tinha muito produto que batia aqui. E isso, por exemplo, no Brasil, não acontece nunca. Não. Então, quando a gente coloca pro mercado, né? O taxação passou de 10 para não sei quanto. É porque também acho que é uma visão do Trump de como que eu posso arrecadar sem ser dentro do país. E né, dar uma… Sem dúvida. Ó, o superávit que bateu agora. Criar uma relação mais justa, né? Com certeza. Deixar mais organizado. O princípio da reciprocidade internacional. Se muitos países estão fazendo isso, é normal você ver o país também querer… Não, olha só, né? Eu tenho aqui os meus produtos chegando em outros países, tendo ali toda uma estruturação de tarifas e de regulamentação e de fiscalização e de um monte de coisa. E o país querer regulamentar isso de outra forma. Isso é 100% normal. Isso eu concordo 100% com o que você falou, Bia. É a questão assim, a gente tem que entender, por isso que eu falo, tem que entender o cenário. Isso está acontecendo, não é simplesmente porque quer bater de frente. É porque existe uma estratégia governamental que está sendo ali, você pode concordar ou não é sobre isso que nós estamos aqui para falar. A gente está para falar para entender a motivação. A motivação não é bater de frente, a motivação não é excluir o Brasil do mundo. A motivação não é essa, a motivação existe ali uma regulamentação, eu quero regulamentar também. Eu quero que o meu país… Você vê que todas as coisas do governo atual que nós temos hoje são para regulamentação, são para controle. É botar ordem na casa, basicamente. Exatamente. Existe uma visão do governo atual que se entende que a situação do país não estava regulamentada, não estava organizada. Então, existe a necessidade de organizar. Começaram com questões, né, imigratórias, passaram agora por questões de comércio internacional. Acredito que vão entrar com um monte de outras ideias e outras coisas. E isso gente… a gente pode concordar ou não com as medidas. Não é disso que nós estamos falando. Mas é muito importante que a gente entenda que isso não é o fim do mundo. E outra… Porque as pessoas estão achando que vou bater de frente, eu quero que meu país… Não, é porque uma medida normal. Parece o fim do mundo para o empresário que tinha zero e agora tem… Inviabiliza, às vezes, parece o fim do mundo nesse cenário. Mas antes disso chegar ao Brasil, e a gente tá num momento político também no Brasil, que é diferente dos outros países, ele já estava fazendo esse processo com diversos outros países de ajustar os… equalizar, né? Equalizar, fazer os acordos, né? Então começou com a China, que virou aquele… Mas já entrou em acordo. A diferença é a postura que os países tomaram frente a isso nas negociações, né? Exatamente. Assim, concordo 100%, né? Houve aí toda uma conversa global com outros países também, né? Dessas relações internacionais. A China foi um caso. A gente
a gente que tá na área, a gente já esperava que isso ia acontecer. E China é um caso à parte, né? Toda vez, o Trump do outro governo dele também foi a mesma coisa. Toda vez. O China, com certeza, o parceiro exporta para o mundo inteiro, né? É fornecedor do mundo. Não, e hoje existe uma guerra comercial, acho, não posso nem dizer não velada, já velada contra a China, né? Sim. Que tá virando uma grande potência, tanto tecnológica quanto econômica, né? Sim, com certeza. E aí, concordo, né? Também tem a parte de como o país responde. Isso é uma coisa que eu até gostaria muito de tocar especificamente, de qual foi a resposta do Brasil em relação a isso. Claro que a gente vai entrar nos detalhes do que é esse tarifaço e tudo mais, mas muito se entende que o Brasil foi e taxou de igual modo. Não, o Brasil permitiu-se taxar de igual modo, tá? Nós não temos nenhuma aprovação ali em cima de produtos específicos ou isenções específicas, valores específicos, não temos. A gente tem um decreto que dá a permissão para o país responder de igual modo. Isso é o quê? Isso você tá falando do lado do Brasil. Do Brasil, do Brasil. Que é a questão da reciprocidade. Isso, da reciprocidade. E todo mundo acha, nossa, o Brasil também foi e taxou. Não, o Brasil se permitiu taxar, né? Vamos ver como é que vai rodar. Era livre, não tinha taxa nenhuma para produtos americanos? Existia alguma... existia bastante. Existia. Já tinha, né? Sim. Sem dúvida. Mas não em percentual e também não em quantitativo em relação ao inventário de possibilidades que temos hoje, sabe? Existe hoje, esse decreto aumenta muito o potencial de taxação. A abrangência da Da mesma forma como a taxação dos Estados Unidos também aumentou. E aí, assim, a gente tem uma resposta um pouco mais o quê? Endurecida, né? Se você fizer, eu também faço. Né? Uma postura um pouquinho ali de queria usar essa expressão, mas me veio na cabeça, né? De guerra fria. Você faz, eu faço. Você não faz, eu não faço. Sim. Também uma medida de proteção. Mas, porque se você vai estar taxando, eu também preciso estar recebendo. só que só para as pessoas entenderem. Para compensar. Você tem muitos dados aí contigo. Vale a pena essa briga do Brasil? Porque aí que tá. Quanto isso reflete? Por exemplo, se o Brasil chegar para os Estados Unidos e falar assim, se você me taxar, eu também te taxo. Mas em números, o que significa isso? O que ela quer dizer aqui, como é que tá a relação da balança comercial? Isso, vamos lá. Eu vou até abrir aqui porque eu não gosto de falar números errados. Porém, a taxa do ano passado, de 2024, tá na caixa, tá em números absolutos. É isso que nós temos que comparar. Em termos absolutos, quantitativos, nós estamos falando de uma transação até muito equiparada. Nas taxas de 40 bilhões ali entre países e tudo mais. Temos que lembrar que 40 bilhões para o Brasil não é 40 bilhões para os Estados Unidos. Sim. Né? Poder de compra, poder aquisitivo, tudo isso afeta. E também nós temos que pensar no ranking. O Brasil hoje é muito mais dependente daquilo que os Estados Unidos exporta para o Brasil. Sim. Do que aquilo que do que os Estados Unidos é dependente dos produtos brasileiros. Exemplos clássicos. Então, por exemplo, o Brasil hoje, se os Estados Unidos hoje, os produtos, inclusive nas isenções, você vai entrar nisso, foi muito que o que era conveniente para os Estados Unidos, obviamente ele ia fazer isso, né? Desviar. Mas, por exemplo, para os Estados Unidos substituir o Brasil. Então, assim, poxa, carne, eu compro tanto de carne do Brasil, vai ter essa taxação agora e tal. Então, assim, eu vou substituir. É muito mais… O que você está querendo dizer é que é muito mais fácil o Brasil ser substituído pela demanda que existe em outros países do que o Brasil substituir os Estados Unidos no que ele traz daqui dos Estados Unidos para o Brasil. É isso que você está trazendo? Exatamente. Okay. Vou te dar um exemplo aqui, olha. Café. Qual a dependência dos Estados Unidos? É moderada. Porque você tem alternativas principais, como Colômbia, Vietnã, Honduras. Então, você tem uma substituição atualmente já é parcial. Essa só aumentar o volume. Exatamente. Então, você tem soja, açúcar e carnes. É baixa, é considerado baixa. A gente acha que é muito porque, quantitativamente, para o Brasil, isso representa muito. A exportação do Brasil, desses insumos, ela é muito elevada para a economia do país. Sim. Porém, porque existe realmente um consumo muito alto, mas a dependência ela é baixa. Porque você tem ali… Inclusive, o Trump está aqui tentando incentivar até algumas… internamente, né, a produção de alguns insumos atualmente. Ele quer industrializar novamente, né? Sim, então, por isso que eu certeza. falo, o motivo, ele é muito importante. E cada um deles vai estar ali nessa classificação. Então, você tem petróleo bruto, minério de ferro, alumínio, só que aí você tem aeronaves. Você tem outras questões aqui, que é a dependência alta. O que entraram? Isento. Isentaram, gente. Suco de laranja. Então, Isento.
Exatamente. Aquilo que é alto, eles isentaram, porque eles não vão querer fechar as portas. E assim, gente, tudo isso é uma demonstração de controle interno da soberania de cada país. E aí a gente vai poder fazer essa balança de acordo com as conversas. Eu acredito que manter uma postura rígida de se você faz, eu faço, não é eficaz no mundo hoje. O mundo hoje é global, ele não é um mundo da Guerra Fria. Por mais que a gente vê, se a gente historicamente for analisar, a gente vê muitos indícios de coisas parecidas, né? Se você faz, eu faço, não mexe comigo, né? Na Guerra Fria também existiam 2 blocos, né? O bloco da União Soviética e o bloco da Soviética. Hoje é bem mais dividido. Muito mais. Por mais que você tenha alguns instâncias de polarização, a dependência mundial é muito mais global. E olha, eu vou te dizer, e tudo é negociação, né? Quando a gente tá falando disso. Pra você ver o que aconteceu com a Argentina. Exatamente. A Argentina atingiu o que o Brasil já teve um dia, né? Então, assim, tudo é relação comercial e tudo é relação diplomática, né? Não tem jeito. Sem dúvida. Entrar nessa briga do se você faz, eu faço, Gente, um elefante e um rato, né? Vai ser esmagado. Só pra fazer essa comparação, eu tava lendo alguns dados que a quantidade de importação referente ao total do que os Estados Unidos importa do Brasil, representa 1% do total de importações. Do lado do Brasil, já é o contrário. O que o Brasil importa dos Estados Unidos representa 15%. Ou seja, 15 vezes mais. Exatamente o que eu tô aqui também. Provavelmente o impacto pro Brasil é 15 vezes maior. É impressionante, não é? E sem contar o fato de que a moeda tem um impacto muito grande. Porque nós estamos falando de uma moeda aqui, né? De uma transação em dólar a dólar aqui nos Estados Unidos. Dólar real no Brasil. Que desde o acordo de Bretton Woods é a moeda do mundo. Exatamente. Né? A moeda mundial. Mas na hora que ela se converte, porque é aí que vem, né? O que o pessoal pergunta. E o que isso me afeta? Isso te afeta porque, eu não sou exportador, eu sou pequeno, eu sou, né, um empresário, né, da rua principal da minha cidadezinha. Isso afeta porque na hora que você vai converter uma economia, mesmo que, igual você falou, é 1% para 15%, mesmo que talvez em termos absolutos a gente não esteja falando de valores, mas o que é 40 bilhões para os Estados Unidos, o que é 40 bilhões para o Brasil, gente? Exatamente, essa diferença de 15 vezes. E isso, de poder de consumo, de poder de compra, de poder percentual daquilo que representa em PIB do país e tudo mais, e daquilo que isso representa em conversão de moeda. Sim. Não, e uma coisa simples, que as pessoas não pensam no Brasil. Por exemplo, quando você está comprando gasolina no posto, o preço está em real. Mas se você for ver, você está comprando em dólar. Tudo é comprado em dólar. O barril do petróleo, ele é precificado em dólar, entendeu? Exatamente. Ou seja, isso muda completamente a vida de todo mundo. O açúcar que você compra no mercado. Sim. Mas é o Brasil que exporta o açúcar. Sim. Mas como ele está rodando a economia, você está considerando que a economia, daquilo que né, não daquilo necessariamente que sobra, mas do percentual que é interno, ela tem uma resposta de valor de mercado daquilo que está sendo comprado lá fora. Sem dúvida, com certeza. Né? A gente viu isso com outras coisas, a gente viu isso aqui nos Estados Unidos um pouco. E olha que a gente não está falando da questão internacional, mas de crises que afetam o preço, que a gente viu isso, o mundo inteiro sofreu com a questão da crise do petróleo, né? Com a questão dos valores da gasolina, né, durante o Covid e logo pós-Covid ali, né, depois de tudo que aconteceu, teve questões internas, muito da política internacional também, mas enfim, não é disso que a gente vem para falar hoje. Porém, assim, muito recentemente, esse ano ainda aqui nos Estados Unidos, com a crise agrária, o preço do ovo aqui nos Estados Unidos. Nossa, foi gripe aviária, não foi? Foi gripe aviária. E aí você pensa o seguinte, são fatores diferentes, consequências que não necessariamente são muito diferentes, não. Porque afeta o preço do consumidor final, gente. Você tá ali comprando no mercado. O que tá te afetando? É a origem. Sim. Então, entender o que tá acontecendo na origem vai ser muito eficaz para você entender aquilo que vai acontecer na sua vida, muito provavelmente. Não é para causar terrorismo, é uma preparação. Se a gente não tiver boas políticas aí de interação, de relação internacional, pra gente poder dar uma acalmada, é muito possível que em preço de carne, principalmente da parte que não foi isento, preço de carne, infelizmente, ele deve subir, porque o mercado vai ter que se regular. Não, é simples assim. O que você tinha, o que você vendia para os Estados Unidos, você ganhava mais do que para o mercado interno, falando de Brasil, entendeu? E o pessoal vai ter que tirar essa baixa de receita de algum lugar. Vai ser do consumidor. Do consumidor final. O ponto principal da carne não é nem só o que eu vendia para os Estados Unidos era maior. O produto vendido para cá não é consumido no Brasil. Então isso era uma coisa muito estratégica para o mercado da carne, né? Eu acompanhando e lendo tudo sobre isso, assim. Muito bem pensado. O que o Brasil
é a maior parte, né? Trazia para fora, não tem tanto consumo no Brasil. Então, imagina que é uma indústria que conseguia ganhar dinheiro, né? Ali com todas as partes, com todas as peças. Agora, essa peça aqui, eu não vou mais ganhar com ela. Passa a ser desperdício, né? E como encontrar um outro comprador do dia para noite nesse sentido. Então, até mesmo o quanto a gente nunca pode estar dependente, né? O quanto estrategicamente é inteligente já ir buscar estratégias fora, né?